6h36 agora, Viva a Voz de volta. Igor Cardi em Brasília tem mais informações sobre o almoço entre o presidente Lula, Davi Alcolumbre, enfim. O assunto é o desembarque do União Brasil do governo, né, Igor? Foi esse o assunto, pelo menos? Foi o cardápio do almoço, né, Débora? Muito boa noite para você, também para os nossos ouvintes. Pois é, no dia seguinte, depois que o PP e o União Brasil anunciaram o desembarque do governo Lula, ainda há aquela indefinição de quando e se os ministros André Fufuca, do Turismo, e Celso Sabino, do Turismo, e André Fufuca, do Esporte, entregarão os seus cargos. Eles ontem fizeram publicações e também o ministro do Esporte, André Fufuca, chegou a emitir uma nota ali, dizendo que seguem trabalhando com orientação do governo do presidente Lula, mas fato é que neste almoço estavam a ministra Gleisi Hoffmann, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que fez a indicação de outros 2 ministros para o governo do presidente Lula, Valdez Góes, e também os ministros que receberam o aval dele, né? São 4 ministros do União Brasil, também tem o presidente da Caixa que recebeu o aval de Arthur Lira, mas quem deve receber essa indicação aí de saída do governo é Celso Sabino, do União Brasil, e aí ele também estava nessa reunião com o presidente Lula e por conta disso o veto à permanência na esplanada não deve atingir, então, os outros ministros, como eu disse agora há pouco, Valdez Góes e Frederico Siqueira. Davi Alcolumbre foi perguntado neste almoço ali sobre a indicação de possíveis nomes para a vaga do ministro Celso Sabino, mas Celso Sabino ele estava relutante ali sobre deixar o governo, porque a COP está chegando, tem outros eventos importantes para o turismo aqui no Brasil e ele pretendia então deixar a pasta apenas em abril, março do ano que vem, quando há aquele prazo de desincompatibilidade do governo, já que Sabino é deputado federal e deve concorrer à reeleição no ano que vem. Então uma ala ali no Planalto acredita que apesar dessa pressão, Fufuca e Sabino devem permanecer no governo, usando esses argumentos que planejam então a reeleição no ano que vem, tem entregas para fazer, e uma outra ala dizem que eles devem, então, sair logo neste mês. Ontem havia aquela indicação, até comentei aqui, de que o presidente da União Brasil, Antônio Rueda, chegou a dizer que o prazo era ontem mesmo, eles tinham que entregar a pasta ontem mesmo. Mas, por outro lado, Ciro Nogueira, também presidente dessa federação, União Progressista, disse que teria bom senso que os ministros que ocupam o governo deveriam, então, aguardar um pouco para poder entregar a pasta. Fato é que André Fufuca não estava neste almoço. Esse almoço contou só, então, com os ministros do União Brasil, as indicações do União Brasil, e o presidente Lula há essa possibilidade ainda de conversar com André Fufuca também sobre essa possibilidade de saída do governo. Débora. Obrigada, Igor Cardim, pelas informações. Agora, Vera, o que é mais negócio para o governo? Porque ficar não significa que a pressão vai arrefecer, né? Que eles não vão continuar fazendo essa pressão em cima dos ministros e mesmo jogando contra o governo, né? Mas você veja o tipo de desembarque que está se querendo, né? Primeiro é um desembarque só de quem tem cargo eletivo. Então, os diretores de empresas, de bancos, podem ir ficando e tudo bem. E como se eles não fossem militantes dos partidos e não trabalhassem para as campanhas, para as máquinas de campanhas de parlamentares do partido. Então, essa parte todo mundo tem uma amnésia seletiva. O segundo desembarque muito engraçado é assim, a gente é uma federação, a gente vai juntar o dinheiro, vai juntar o número de cadeiras e tal, mas na hora de decidir um desembarque, para um partido vale uma coisa e para o outro vale outra coisa. Quer dizer, esse pessoal está realmente a cada semana inventando novas maneiras de zombar da nossa cara, porque não é possível uma coisa dessa. E são sempre os mesmos que estão no momento 1, articulando anistia, PEC da blindagem, aquela proposta também imoral do Banco Central, que a gente vai tratar daqui a pouco com o Bruno Caraza, são os mesmos que estão tramando 2026, mas querendo sugar até a última gota do fato de ser governo sem entregar os votos que tem. Então, é o tempo inteiro aplicando a lei de Gerson. Como eu posso levar vantagem em tudo e sair por cima e ser o mais esperto
da praça. Só que a esperteza, quando é demais, ela engole o esperto. Então, eu acho que o governo deveria também ser mais incisivo em cobrar desses partidos essa entrega que a Débora está falando. Acontece que qual que é o problema? É um governo de minoria. E um governo de minoria não pode fazer isso e sair dando truco, porque corre o risco de ouvir 6. Então, se falar, não, então vocês vão embora, vão com tudo, não deixem nada para trás. Eles vão perder os poucos votos que ainda podem ter e o apoio de alguns desses líderes lá na frente, em 2026, porque a gente sabe que esses partidos nunca vão integralmente coesos para as eleições, que a depender de um estado A ou B, eles vão fazer alianças diferentes e o Lula ainda espera ter o apoio de alguns desses dirigentes, tanto do União quanto do PP, para sua reeleição no ano que vem. Então, essa situação em que eles fingem que desembarcam, o governo finge que fica indignado e que cobra lealdade e as coisas continuam mais ou menos como antes.